milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. As suas vidas são moldadas pelos ensinamentos de um livro. Mas que livro é esse exatamente que está no coração da fé islâmica? É o que vamos descobrir hoje. Vamos mergulhar no Alcorão. Este livro guia a vida diária de mais de 1 bilhão de pessoas. É impressionante, não é? Para entendermos essa influência toda, temos de começar pela pergunta mais fundamental de todas. Então, vamos direto ao ponto. O que é, afinal, o Alcorão? Qual é a sua definição mais essencial? Bem, na sua essência, o Alcorão é o livro sagrado do Islão. Mas aqui está o ponto-chave. A crença central é que não se trata de um texto com autoria humana. Ele é considerado a palavra literal de Deus, ou Alá, revelada diretamente ao profeta Maomé. E o seu papel na fé é, super abrangente. Para os muçulmanos, ele é a revelação final e completa de Deus. É também visto como uma continuação de outras escrituras sagradas, sabe? Como as de Moisés e de Jesus. E o mais importante de tudo é a fonte principal que orienta absolutamente tudo, desde a fé e a moralidade até à própria lei islâmica. Ok, mas isso levanta uma pergunta bem óbvia, não é? Se não foi escrito por uma pessoa, da forma como pensamos num livro, então como é que o texto surgiu? A história da sua origem é uma jornada fascinante, que envolve revelação e, claro, muita preservação. Aqui, a tradição islâmica é muito clara. A fonte da revelação é Deus e ela foi transmitida pelo anjo Gabriel. O profeta Maomé, portanto, não é visto como o autor, ele é, na verdade, o receptor. Foi ele quem ouviu e depois recitou essas palavras divinas para o seu povo. E o processo para juntar tudo isto num livro é incrível, de verdade. Maomé recitava as revelações e os seus companheiros, eles memorizavam-nas e escreviam onde dava, em pergaminhos, em ossos, até em folhas de palmeira. Imagina só. Depois da morte dele, todos estes fragmentos foram cuidadosamente reunidos. Esse trabalho todo culminou na versão padrão que conhecemos, compilada lá no século VII, sob o califa Uthman. E é essa mesma versão que é usada até hoje. É importante perceber que este processo de revelação não foi algo que aconteceu de uma vez só. Longe disso. Foi uma verdadeira jornada, tanto espiritual quanto histórica, que se desenrolou ao longo de mais de 2 décadas. A tradição conta que tudo começou por volta do ano 610, quando Maomé estava a meditar numa caverna perto de Meca. A partir daí, as revelações continuaram por aproximadamente 23 anos. Isso mesmo, 23 anos. E só terminaram com a sua morte, em 632, que marcou o fim deste período profético. E claro, ao longo desses 23 anos, o contexto mudou drasticamente. As primeiras revelações, em Meca, eram muito focadas em temas espirituais, teológicos, bem centrais. Mais tarde, em Medina, a comunidade muçulmana estava a crescer, a formar uma sociedade. E aí o foco mudou. As revelações passaram a abordar questões mais práticas, assuntos da comunidade, leis, tudo para guiar esta nova civilização que estava a nascer. Ok, já vimos de onde veio o Alcorão. Agora, que tal abrirmos o livro, metaforicamente falando, e espreitarmos como é que esta coleção de revelações está organizada? E, claro, quais são os grandes temas que ela aborda? A estrutura, é até bem direta. O livro todo está dividido em 114 capítulos. Em árabe, estes capítulos são chamados de suras. E dentro dessas 114 suras, encontramos mais de 6.000 versículos. Cada um desses versículos individuais é chamado de ayat. Certo, mais de 6.000 versículos. Mas sobre o que é que eles falam? Bom, o tema que domina tudo é o monoteísmo, a ideia da unicidade absoluta de Deus. O Alcorão também revisita as histórias de profetas antigos, desde Adão até Jesus, e coloca Maomé como o último dessa longa linhagem. Além disso, dá orientações morais para o dia-a-dia, desde como orar até como praticar a justiça. E, por fim, um tema muito forte é o do juízo final, o dia em que todos prestarão contas das suas ações. Então, já vemos a origem, a estrutura, o conteúdo, mas a grande questão continua, não é? Por que é que o Alcorão é tão, mas tão fundamental para a fé islâmica? Vamos recapitular rapidinho. O que temos então? O Alcorão é o livro sagrado do Islão. É considerada a revelação divina a Maomé. Está organizada em 114 capítulos e, o mais importante, ele é a base de tudo.
da fé, da moralidade e da lei islâmica. E essa ideia de ser a fonte principal, essa é a chave de tudo. Não é só um livro de histórias antigas, percebe? É, na prática, um manual espiritual e prático para a vida de um muçulmano. Ele informa as crenças, as ações e até o sistema legal. E isto tudo leva-nos a uma reflexão final, que é bastante poderosa. Como é que um texto revelado há mais de 1400 anos continua a ser uma força tão presente, um guia diário para uma parte tão grande da humanidade? A resposta para essa pergunta? Bom, talvez seja aí que encontramos o maior testemunho do seu impacto, que perdura até hoje,